Há aqui muitas questões para respondermos. Quem serão os candidatos? Se terão ou não observadores? A população está feliz, está triste? Quais são os resultados eleitorais esperados? E quais são os desafios? O presidente do Ruanda, Paul Kagame, parece que vai ser indicado para o 4º mandato. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, vai enfrentar os seus 2 anteriores opositores. Estamos a falar aqui do líder do Partido Democrático, Frank Habineza, do Partido Democrático Verde, e o candidato independentista Filipe Paimana. Já enfrentaram o presidente Kagame em 2017 e são hoje os únicos eleitos, os únicos autorizados para participar das eleições do dia 15 de julho no Ruanda. O Ruanda é um país muito controverso em relação ao que se passa lá dentro. Alguns dizem que Kagame é um ditador benevolente, outros dizem que é um ótimo democrata, uns dizem que está a revolucionar a economia ruandesa, outros dizem que é um senhor das leis, muito mau. E claro, vou também responder aqui a pergunta dos internautas, de alguém que diz, o BEM disse, achas que serão eleições justas, terão observadores internacionais? Se sim, os mesmos observadores são credíveis? Também perguntou aqui a Isabel Mungini, se o oponente do atual presidente do Ruanda ganhar as eleições, qual achas que será a relação do governo deste com a República Vizinha da RDC, já que Paul Kagame parecia não ser muito amigo de Tshisekedi. Vale dizer, Paul Kagame tem aqui 2 grandes aliados, por acaso não fazem muitas críticas, eu fui lendo os pronunciamentos dos dois. Em relação ao senhor Frank Habineza, ele diz apenas que o Ruanda precisa de novo candidato, por isso está a candidatar-se. E depois aqui o senhor Filipe Paimana diz apenas que o Kagame fez um bom trabalho, precisamos de preservar o que o Kagame fez. O Ruanda precisa de apostar em tecnologia, em ideias novas, mais frescas, portanto não faz crítica nenhuma ao Kagame e diz também que precisamos de preservar tudo aquilo que Kagame fez. O Ruanda não pode continuar a ser governado por alguém que está no poder há mais de 20 anos, porque não é bom para a imagem do país a nível internacional. Portanto, daqui os 2 candidatos não fazem críticas alguma ao Paul Kagame, o que também já é curioso, e também aqui levanta a questão ligada àqueles senhores que estão a candidatar-se, né, que foram encostados por questões jurídicas, porque faltou assinaturas, porque a ausência de críticas da oposição ao presidente Kagame claramente também alimenta a ideia de que, sim, aqueles que foram encostados na corrida foram encostados de forma justa, de forma injusta, ok? Porque há aqui uma senhora que foi encostada em 2017 e também voltou agora a ser encostada agora por alegações jurídicas, dizendo que não reúne condições para candidatar às eleições, porque falta assinaturas, falta muita questão. Também há que dizem que não vai concorrer porque não apresentou o registro criminal. Já percebeu? Em relação aos observadores, portanto, aqui a Comissão Nacional Eleitoral do Ruanda não disse exatamente que países vão participar como observadores, mas disse que estarão no Ruanda observadores nacionais do Ruanda, observadores africanos e observadores internacionais, ou então ocidentais também. Em relação à expectativa da população, por causa no Ruanda não se faz muita crítica nas redes sociais, ok, para o governo. Fui investigando, que também já é muito estranho quando as pessoas não fazem mais elogios e poucos elogios, e não fazem críticas nas redes sociais ao governo, as pessoas do governo, não só alguma coisa ali, não está nada bom. Ou o país está muito bom, ou o país está muito mal. E Kagame é conhecido como sendo um ditador benevolente, o que claramente pode aqui levantar algumas suspeitas. Ponto. Kagame é aplaudido por muitos ruandeses pelas questões ligadas à segurança no país, à estabilidade no país, porque ele é tido como sendo o único responsável pela segurança no país, né, com o fim do genocídio em 94, é o único responsável pela estabilidade atual no país, paz, apesar da guerra que há ali no Congo. É também o único responsável pela unidade no país, porque acabou por eliminar as tribos no Ruanda. O Hutsi e o Tutsi já não existem no Ruanda. Ninguém pode chamar o outro, você é Solano, você é Bakongo. No Ruanda isso não existe, ok? Para preservar aqui a unidade, porque foram as tribos que fizeram com que existisse aquele genocídio, claramente também com influências alemãs e belgas. Isso aqui o Ruanda reconhece e também a Alemanha reconhece, ponto. Também Kagame também é tido como sendo o responsável pelo atual crescimento econômico do Ruanda, apesar do Banco Mundial e do FMI, Fundo Monetário Internacional, enquanto agências de estudo dizem que o Ruanda ainda faz parte dos países pobres, ainda é um país pobre. O Ruanda tem uma taxa de desemprego em volta dos 14%, está melhor que Angola, mas mesmo assim o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB do Ruanda lhes colocam ainda como sendo um país
pobre e de baixo desenvolvimento pessoal. Ponto. Kagame é também tido como sendo o responsável pelo nacionalismo que há no país. No Ruanda fala-se inglês, francês e várias línguas nacionais. E Paul Kagame, na sua campanha eleitoral, ele fala as línguas do país. Em África, contam-se os líderes que nas campanhas eleitorais falam as línguas nacionais. E isso leva-nos a atenção a Angola quando pensamos em fazer com que as línguas nacionais sejam praticadas, sejam faladas. Isso acontecerá no dia em que nós, líderes políticos, nós, os bancos, nós, a administração pública, falarmos Umbundo, Kimbundo, Kwanyama, Chokwe, nas instituições públicas e privadas. Enquanto os líderes políticos não discursarem nas línguas nacionais, enquanto nos bancos falar Umbundo, Kimbundo for vergonhoso, enquanto tivermos vergonha de nossas línguas, claramente nunca colocaremos línguas nacionais em pé, acima ou de igualdade em comparação ao português, ao inglês, ao francês. Línguas que quando nós falamos bem, até nos achamos de finos e mais civilizados, o que não passa de uma vergonha. Ponto. Civilizado é aquele que fala melhor a sua língua nacional. Sou Umbundo, sou Kimbundo, sou Chokwe e so on. Ponto. Aliás, civilizado é aquele que vive em uma sociedade, porque sociedades são civilizações. Ponto. Aliás, civilizações... Não vou aqui mais adiantar. Ponto. Em relação aos pontos fracos do Ruanda, estamos a falar que a taxa de desemprego que é alta, em volta de 14%, apesar de estar melhor em relação a Angola. Estamos aqui a falar também do silenciamento de algumas figuras, o encostar de algumas pessoas que queriam também concorrer às eleições, que foram encostadas por vários termos, ok? O silêncio de Kagame em relação a essas acusações de perseguição, o silêncio de Kagame em relação à guerra no Congo, diz sempre que o M23 é uma força externa, independente. O que está a acontecer aí no norte do Congo não é bom para nenhum africano e também está a se observar, atenção, a expansão do M23. Como, com que financiamento da Arábia Saudita, da América, da Europa, ninguém sabe. A verdade é que o Ruanda é o único acusado como sendo o país que está a sustentar o M23. Em relação à situação econômica no Ruanda, também aqui o Fundo Monetário Internacional olha o Ruanda como sendo ainda um país pobre, ok, há pobreza, há fome, há também questões ligadas à falta de técnicos em várias áreas, ou seja, a educação ainda é precária no Ruanda. E Kagame tem esse desafio, ou então o próximo eleito terá esse desafio de poder elevar os níveis de educação, de rendimentos, digamos aqui, as liberdades de expressão, ok? O que é difícil é um país governado por alguém que está há 20 anos. Kagame é vizinho do Uganda. Uganda é governado por um país, por um líder que também é um dos mais antigos no poder. Países que são liderados por líderes muito antigos, como a Rússia, por exemplo, os Camarões, o Uganda, não demonstram liberdades, democracias, como se espera. Apesar de o tempo no governo não é um indicador de má governação, ok? É um indicador de que naquele país existe uma autocracia, um partido do Estado, ok? Mas em partido do Estado e em autocracia, em reinados, pode haver desenvolvimento. Tudo depende da cultura política desse país. Mas o que se vê em África, os Camarões, no Uganda, no Ruanda, são níveis de IDH e PIB muito baixo que nos leva a igualar isso como sendo países não só autoritários, como também índice de pobreza maior. Ponto. Em relação às perguntas dos nossos inscritos, aqui o Ben perguntou, acho que serão eleições justas? Não sei. Terão observadores internacionais? Sim. Se sim, os mesmos observadores são credíveis? Eu não sei, meu irmão. Infelizmente não sei. Também perguntou aqui a Isabel Mongini se os oponentes do atual presidente do Ruanda ganharem as eleições, qual achas será a relação do governo deste com a República Vizinha da RDC, já que o Paulo parecia não ser muito amigo de Tshisekedi? É que os dois candidatos às eleições no Ruanda me parecem muito ser amigos do Paulo Kagame, me parecem muito ser, ok? Porque são os únicos que foram autorizados a concorrer em 2017 e são os únicos que foram autorizados também agora. Há outros candidatos que foram encostados, ok? E se foram autorizados apenas esses dois, é porque claramente comungam dos mesmos ideais para o Kagame. E depois também, se lermos aqui as críticas dos mesmos Kagame, são muito softs, ok? O que me leva a acreditar que, de facto, se estes senhores, um destes senhores ganhar, que não vai ganhar mesmo, ok? Claramente o Congo e o Ruanda continuarão nas mesmas relações. Se gostas do meu trabalho e gostavas de estar mais próximo de mim e receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo, comentário dos assuntos mais importantes, influenciar os temas a serem debatidos aqui no canal do YouTube, receber os descontos nos meus livros, cursos, em todos os meus serviços, na Cérebros Editora, e também reunir comigo uma vez por mês para discutirmos o país, o continente, a sociedade, negócios, vida pessoal, todos muitos temas. Se gostavas de fazer parte da Cérebros Comunidade, por favor,
clica no primeiro link que eu falarei contigo pessoalmente sobre a forma de pagamento. Não só, é apenas 1000 kwanzas mês ou 3 euros mês. Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Obrigado por estar comigo até esse momento. E que Deus sempre nos abençoe. Amém.